Esse vídeo é para falar sobre a diferença entre psicoeducação e psicoterapia. Comumente as pessoas têm essa interrogação. A seguidora que traz a pergunta, inclusive, questiona se é possível aplicar orientações psicoeducativas num processo psicoterápico. E a gente vai responder. Para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITFMG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de família e casal. Este é o nosso momento didático, seja muito bem-vindo. Todo processo psicoeducativo vai partir de um caminho pré-estabelecido que o profissional tem e que vai aplicar aquele caminho no seu cliente, seja individual, pode ser o cliente casal, cliente grupo, inclusive, tá? Psicoterapia já é diferente o processo. Na psicoterapia, o profissional trabalha, por exemplo, os mesmos contextos que são trabalhados num processo psicoeducativo, porém, sem esse caminho pré-determinado. Digamos que a pessoa esteja passando por um processo de luto. O profissional vai acolher o seu cliente, escutando o ritmo do cliente, a direção que o próprio cliente aponta ou caminha. O profissional vai juntando aquele material e caminhando com o cliente, auxiliando o processo de significação frente ao material que o cliente vai trazendo para a sessão, naturalmente, dentro de um determinado contexto. Eu estou trazendo o exemplo do luto. Uma das diferenças do processo psicoterápico para o processo psicoeducativo é essa que eu acabei de falar. Como na psicoterapia o cliente traz a diversidade de material que ele está vivendo num determinado contexto, o profissional vai costurando aquele material. Isso garante uma não linearidade ao processo que a psicoeducação tem. Ela é linear. O cliente vai passando de uma etapa para outra, até porque o profissional vai guiando o cliente nessa direção. Na psicoterapia, como o cliente traz o material de forma caótica, vamos dizer assim, o profissional tem mais abertura para lidar com esse caos que o cliente está trazendo. Aparentemente, pode parecer uma opção menos promissora, mas na verdade não é. Porque o nosso mundo interno, ele tem esse movimento caótico, né? Que é o movimento não linear, é um movimento contraditório em si, é um movimento cheio de lacunas, é um movimento onde a gente quer e deixa de querer, ama e deixa de amar, vai para frente e volta para trás, está cheio de dúvidas. E seja qual for o processo que a gente esteja vivendo, a gente vai apresentar essa lógica caótica no âmbito psicoterápico. E isso é a lente que o próprio cliente tem frente à vida. Uma lente com mais ou menos, eu estou chamando de caos, porque eu acho o caos lindo. Essas são as lentes do cliente. Então, o profissional vai caminhar a partir daquela forma como o seu cliente está na vida. Então, ele caminha calçando um viés mais original, que é do próprio cliente. Diferente do processo psicopedagógico, que tem paredes mais bem formatadas e o cliente vai andando ali dentro daquela parede. Quando você anda num corredor, onde você tem um limite mais estabelecido, vamos falar 1 metro para cada lado, é a sua única possibilidade de caminhar, é a sua única possibilidade de criar, né?
sua única possibilidade de construir dentro daquele corredor. Todas as duas opções, elas têm sua validade na proposta, inclusive, que o profissional vem a fazer. Mudando um pouquinho a direção do que eu estou falando, alguns profissionais fazem, inclusive, propostas de cursos psicoeducativos, por exemplo, para casais, educação conjugal. Nós temos, inclusive, uma disciplina aqui na nossa formação, onde a professora trata um pouco desse material, o que é o trabalho de educação conjugal. Gente, o próprio nome já fala, se você vai educar uma conjugalidade, você tem um parâmetro específico e definido para aquilo, início, meio e fim. É diferente de você cuidar do material que o casal traz para a sessão de forma caótica. É isso que eu estou mostrando, mas tem sua validade. Profissionais vendem esses tipos de propostas e muitas vezes têm suas funcionalidades, sim, são bem conduzidas, ajudam as pessoas a compreenderem-se no processo. E ainda, para finalizar, mudando mais uma vez a direção aqui da minha fala, existem, só para recuperar o que a nossa seguidora trouxe na questão dela, ela pergunta o seguinte: se a gente pode aplicar processo psicoeducativo na psicoterapia? Resposta: sim, tá? Sobretudo desde que você comunique ao seu cliente: olha, a gente vai tratar agora de uma forma mais psicopedagógica, isso que você tem que falar para o seu cliente, do contexto tal que você está vivendo. Vamos fazer algumas sessões dessa forma? Vamos. Então, o profissional, o cliente sabe aonde que ele está entrando a partir do diálogo com o profissional. Existe uma situação muito comum, eu vou falar na clínica de casal, que é a minha expertise, que acontece na clínica individual também, que é o seguinte: o casal muitas vezes deposita no profissional o quê? Uma resposta psicoeducativa, sendo que o casal está num processo psicoterápico. Denise, como que é isso? Por exemplo, o profissional dá um determinado exercício na sessão. Vamos supor que o profissional esteja construindo um genograma com o seu cliente, o casal. Então, constrói, trabalha ali o desenho do genograma, de um, de outro, e começa a identificar os significados que as famílias de origem têm na história de cada um. Ok. Num determinado momento, como a técnica do genograma ela é mais concreta, pede desenho, né, lápis, caneta, símbolos, pessoas, tudo isso vai aparecer na folha de papel. Então tem uma concretude. Pode acontecer o casal delegar para o profissional uma resposta psicoeducativa, tipo: essa questão que a gente está apresentando, por exemplo, de dificuldade em relação, vamos supor, a comunicação, qual que seria a solução mais adequada? Muito comum disso acontecer. Eu trouxe essa questão após a aplicação de uma técnica, porque ela fica mais ou menos colada à questão que o casal apresenta, de querer uma resposta psicoeducativa do profissional. Muitas vezes aparece colada na técnica que o profissional trabalha com o seu cliente, porque a técnica é muito operacional. Por exemplo, genograma. Isso tem que estar claro, tá, gente? Então, o cliente delega para o profissional uma resposta concreta em relação a uma questão que eles estejam vivendo. Isso é da ordem da psicoeducação. E o profissional, em hipótese alguma, ele pode responder. Quando o profissional responde, o profissional está sendo seduzido pela pergunta do cliente, porque não faz parte do processo psicoterápico o profissional dar a resposta, porque a resposta não é nossa. Então, são as diversas variações que a gente vê entre psicoeducação e psicoterapia, variações desde uma ordem
mais bem estabelecida, onde o profissional sabe o campo que está atuando, pode entrar em um, sair, entrar em outro e brincar com o seu cliente, até variações onde o cliente ele seduz o profissional num campo psicoterápico, buscando respostas psicoeducativas. Para vocês verem como são interessantes as questões que vocês trazem, tem muito material para a gente pensar. Aguardo as questões de vocês para a gente fazer novas reflexões. Muito obrigada pela atenção. Dá o like, entra no nosso canal e tititi tatatá.